Em tempos de excesso de informação, o jornalismo sério e responsável é essencial. Na Rádio Frei Galvão, damos voz às notícias que realmente impactam o seu dia, com credibilidade, agilidade e compromisso com a verdade. O rádio continua sendo um dos meios mais rápidos e acessíveis para levar a informação até você. Nossa missão é com o jornalismo próximo, ético e imparcial. Acompanhe de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, Jornal da Manhã Nacional. Às 7h30, Jornal da Manhã Regional. E às 8h30, Café com Entrevista. Sempre com convidados especiais. E ao longo da nossa programação, acompanhe também nossos boletins informativos com as principais notícias do dia. Rádio Frei Galvão. Jornalismo com credibilidade, compromisso e verdade. ZYG 327, Sociedade Rádio Liberdade Limitada. Rádio Frei Galvão 89,9 MHz. Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, Guaratinguetá, São Paulo. Comunicando a paz e o bem. Frei Galvão FM. Está no ar, Jornal da Manhã Nacional. Você ficará por dentro dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo. As principais notícias, análises e os destaques que fazem a diferença no seu dia. Tudo o que você precisa para ficar bem informado. Começa agora o Jornal da Manhã Nacional. Bom dia, Vale do Paraíba. Hoje é 12 de junho de 2025. Agora são 7h02, horário de Brasília. Esta é a edição número 60 do Jornal da Manhã Nacional. Confira agora os destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal tem maioria para responsabilizar plataformas por posts de usuários. Polícia Militar de São Paulo vai usar Google para localizar celulares roubados. SUS terá sistema para paciente saber tempo de espera por especialista. Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã. O Brasil e o mundo para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Jornal da Manhã Nacional, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Você pode nos acompanhar pelo rádio em 89,9 FM, pelo YouTube, Rádio Frei Galvão FM, pelo nosso site radiofreigalvão.org.br e pelo nosso aplicativo para celular. Baixe agora, Rádio Frei Galvão. Nos siga também nas redes sociais. O Instagram é o @Rádio Frei Galvão. O seu dia começa bem informado no Jornal da Manhã Nacional. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva publicou nesta quarta-feira a medida provisória que estabelece uma série de mudanças na tributação de aplicações financeiras, além de elevar a taxação de alguns tipos de empresas. A medida provisória, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, foi formulada como alternativa ao decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, rechaçado pelo Congresso, que também foi substituído nesta quarta. O recuo em parte do decreto também foi publicado no DOU. O governo prevê arrecadar 10 bilhões de reais neste ano e 20 bilhões com a mudança. Líderes do Centrão dizem que nunca concordaram com as propostas do governo para substituir a alta do IOF e deram um recado para a equipe econômica. Vão tentar rejeitar a medida provisória publicada ontem. Os parlamentares reclamam principalmente da taxação de LCI e LCA, que são títulos hoje isentos, e do aumento da tributação de CSLL para as fintechs, o que, segundo eles, vai retirar a competitividade em relação aos bancos. Boa parte dos líderes partidários diz concordar com o aumento da taxação das bets de 12% para 18%. Mas nem sobre este ponto há consenso.
Os parlamentares do Centrão afirmam que a medida pode estimular a saída do país das empresas de apostas que operam legalmente. Outra reclamação é com a falta de medidas de corte de gastos. Os parlamentares argumentam que, embora o Congresso tenha que dar a palavra final, propostas impopulares como essas devem ser apresentadas pelo governo para que o desgaste não fique só com o legislativo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, solicitou ontem ao Ministério da Justiça a extradição da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A parlamentar fugiu do país em maio e se encontra na Itália. O STF encaminhou junto com o documento a cópia da decisão que condenou a parlamentar. Os artigos do Código Penal que fundamentam a condenação e o resumo para que o governo brasileiro possa solicitar a extradição à Itália. O Ministério da Justiça vai analisar se o pedido de extradição do STF está de acordo com o tratado assinado entre Brasil e Itália. Em caso positivo, a solicitação é encaminhada ao Ministério de Relações Exteriores da Itália. Segurança. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para responsabilizar plataformas por posts de usuários. Votação foi retomada nesta quarta-feira. O placar ficou em 6-1. Pedro Lacerda, repórter da Rádio Nacional, tem mais informações. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favorável à responsabilização das redes sociais e plataformas online por postagens ilegais feitas por seus usuários. A votação foi retomada nesta quarta-feira e o placar ficou em 6-1 para que as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas civilmente na Justiça pelos conteúdos ilícitos. Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes acompanharam o entendimento dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, de que as redes sociais devem ser obrigadas a monitorar e remover, por iniciativa própria, conteúdos veiculados por usuários que possam ser considerados ilegais. Cristiano Zanin defendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser considerado parcialmente inconstitucional. O artigo exige ordem judicial prévia para a exclusão de conteúdos por provedores de internet, websites e gestores de redes sociais. O ministro destacou ainda o papel dos algoritmos utilizados pelas empresas de tecnologia na disseminação de conteúdos ilícitos, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais e para o Estado democrático de direito. Na minha perspectiva, o artigo 19, compreendido em sua literalidade, viola o princípio da proporcionalidade. Ele não é adequado para proteger os direitos e valores constitucionais, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário com todo o custo e desgaste que isso requer. O ministro Alexandre de Moraes também comentou sobre o uso de algoritmos para a monetização de crimes por meio das redes sociais. Moraes observou que a própria Constituição prevê que a liberdade de expressão pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais estiverem em perigo. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes estão sofrendo isso, se mutilando. Aqui no Distrito Federal, com aerosol, desodorante para um desafio, uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Realmente é algo antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais. Para Zanin, entre as alternativas a serem consideradas estão a remoção de conteúdo evidentemente criminoso sem necessidade de ordem judicial, a aplicação do artigo 19 apenas para provedores considerados neutros, além da isenção de responsabilidade em situações de dúvida razoável sobre a licitude do conteúdo. Nós temos aqui um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Então, isso me parece reforçar a necessidade de, o tanto quanto possível, de aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional. O ministro Gilmar Mendes considerou que o artigo 19 é ultrapassado e que a regulamentação das redes sociais não representa uma ameaça à liberdade de expressão. Para ele, o modelo de irresponsabilidade das plataformas não pode ser mantido.
Com os votos de Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, 6 ministros já se manifestaram em defesa de algum tipo de responsabilização civil das redes sociais sem a necessidade de decisão judicial prévia. Apenas o ministro André Mendonça divergiu dos colegas e votou contra alterações no Marco Civil da Internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. 7h10. A gente continua falando de segurança. O número de homicídios diminuiu 6,3% no ano passado. As mortes por ação policial também reduziram em 4%. Quem chega com os detalhes é Gésio Passos, que acompanhou o pronunciamento do ministro Ricardo Lewandowski ontem. O número de homicídios no Brasil diminuiu 6,3% em 2024, com mais de 35 mil mortes, frente a 37 mil em 2023. Os dados são do Mapa da Segurança Pública, lançado nesta quarta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Já a tentativa de homicídios no ano passado cresceu 7,4%. A pesquisa também mostra que houve queda no número de furtos e roubos de veículos, menos 2,6% e 6,1%, respectivamente, além do roubo de carga, que declinou 13%. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, destacou o esforço do governo para a ampliação da segurança pública no país. Essa queda reafirma que as políticas públicas, lideradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, estão no caminho certo para garantir mais segurança à população. Também obtivemos reduções importantes nos crimes patrimoniais, como furto e roubo de veículos, roubo de cargas e roubo a instituições financeiras, além da diminuição da violência letal por intervenção de agentes do Estado em 4,02%. Outro destaque foi a redução do número de mortes por ação policial em 4%. Foram 17 vítimas por dia no país no ano passado. Para Lewandowski, o decreto do governo que regulamentou o uso progressivo da força policial contribuiu para a diminuição destes casos. Esse dado é reflexo de nosso compromisso com a atuação policial pautada na proteção da vida, na legalidade das abordagens e no uso proporcional da força, um dos pilares da política de segurança pública. Não se trata de tratar com brandura os delinquentes, os criminosos, como muitos críticos verberaram. Na verdade, nós queremos que os agentes policiais trabalhem estritamente dentro da legalidade, observando o decálogo de direitos fundamentais da nossa Constituição. Um dado preocupante é a manutenção da violência contra as mulheres. O número de feminicídios cresceu 0,69% e do estupro 0,10%. Para se ter uma ideia, no ano passado, por dia, 4 mulheres foram vítimas de feminicídio e 196 foram estupradas. Lewandowski afirma que é preciso investir em ações preventivas. O estupro de mulheres nos mostram que é preciso continuar investindo em ações que protejam nossas mulheres. Destaco o programa Antes que Aconteça, criado para garantir os recursos a ações de fortalecimento da rede de apoio às mulheres em situação de violência doméstica, com olhar especial para a prevenção. O ministro da Justiça ressaltou o esforço na produção das informações para o Mapa da Segurança, já que não existe uma base de dados unificada no país. Ricardo Lewandowski reforçou ainda a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo e em discussão no Congresso, também vai permitir a padronização destes dados pelas polícias em todo o país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A Polícia Militar de São Paulo anunciou uma parceria com o Google para combater roubos e furtos de celulares. Uma ferramenta desenvolvida com a empresa vai permitir que policiais bloqueiem remotamente celulares durante o atendimento de ocorrências. O bloqueio deve ser pedido pela vítima. A nova funcionalidade será incorporada aos terminais portáteis de dados, aqueles tablets carregados pelos policiais por meio do Google Localizador. Além de bloquear o aparelho e localizá-lo, o aplicativo pode tocar um som para facilitar a identificação ou ainda apagar todos os dados.
Todas essas ações precisam ser documentadas pelo policial envolvido na ocorrência e isso não descarta o boletim de ocorrência que deve ser feito pela vítima. De acordo com dados da Secretaria de Segurança de São Paulo, da Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a abril de 2025, foram registrados 24.700 roubos de celulares na cidade de São Paulo. Antes do intervalo, mais uma informação importante sobre os dados de segurança e violência no Brasil. Quase 1.500 mulheres foram mortas em razão de gênero em 2024. São 10 casos a mais na comparação com 2023. A reportagem é de Sayonara Moreno. 4 mulheres foram vítimas de feminicídio e quase 200 foram estupradas por dia em todo o Brasil em 2024. É o que aponta o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Em 2024, quase 1.500 mulheres foram assassinadas em razão do gênero em contextos de violência doméstica familiar ou por menosprezo e discriminação relacionados à condição do sexo feminino. 10 casos a mais do que no ano anterior. Enquanto aumentaram os casos de feminicídio em 2024, houve queda de 8% nos casos de homicídio doloso contra a mulher, que é quando não tem ligação com a questão de gênero, mas por outras motivações. Para a professora de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora em Estudos de Gênero, Cristiane Brandão, a situação pode ser explicada pela forma como o feminicídio é tipificado e pelas mudanças nas interpretações dos agentes de segurança e da justiça. Na minha perspectiva, o que se teve foi, com o novo crime, uma necessidade de interpretação por parte do sistema de justiça, da esfera da polícia e depois do Ministério Público, quanto ao que seria o feminicídio. Antes eram 13 e aí, com a criação do crime, passou para 4 e agora está aumentando. Então, me parece que essa linha de interpretação de que o reconhecimento do feminicídio pode estar aumentando e aí caindo o número de registros de homicídios de mulher faz algum sentido. Em abril deste ano, a lei passou a permitir o uso da tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres que cumprem medida protetiva e não podem se aproximar delas. Para a especialista e professora Cristiane Brandão, a norma pode ajudar a reduzir os casos de feminicídio desde que funcione de forma integrada. Eu acho que ela pode vir a ter algum tipo de impacto, sim, se houver um sistema todo integrado, tanto de fiscalização quanto de acionamento da Patrulha Maria da Penha e de outras formas de prevenção ao feminicídio. Só a tornozeleira eletrônica por si não é um instrumento suficiente. Os números do Ministério da Justiça também mostram mais de 83 mil estupros registrados em 2024, um aumento de pouco mais de 1% em relação ao ano anterior. De cada 10 casos no ano passado, quase 9 tiveram mulheres como vítimas. A cada dia, 196 delas foram estupradas em 2024. Paula Viana é uma das coordenadoras da organização não governamental feminista Curumim. Ela acredita que o aumento nas possibilidades de comunicação ajudou a aumentar os registros de violência contra a mulher. Esses índices eles aumentam porque, sim, melhorou a comunicação com as redes sociais. Precisamos avançar muito nesse apoio comunitário, mais próximo da mulher possível. Como isso pode garantir a integridade de mulheres, de crianças, de vítimas, né, dessa violência, a violência de gênero, que tem sua base nesse sistema patriarcal. Em valores absolutos, o estado de São Paulo lidera o número de estupros, mas na proporção para cada 100 mil habitantes, a situação mais crítica do país está em 3 estados da região norte: Rondônia, Roraima e Amapá. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você está ouvindo Jornal da Manhã Nacional. 7h19, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco você confere que o SUS terá sistema para paciente saber o tempo de espera por especialista. Jornal da Manhã Nacional. A informação que você precisa. Frei Galvão FM. Pede
As lojas TED têm lindas sugestões em presentes para o Dia dos Namorados. Carteiras e cintos masculinos e femininos, jogos de taças, porta-retratos, toucas, luvas, cachecóis e caixas de bombons. E as lojas TED têm mais. Comprando R$50 em presentes para o Dia dos Namorados, você ganha um bonito botão de rosa. Novidade, variedade e qualidade é com as lojas TED. Um mundo encantado de presentes para o dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Lojas em todo o Vale e Caraguá. Há mais de 30 anos, a Vale Informática é referência em administração de redes, cabeamento estruturado, fusão e conectorização em fibra ótica, com gestão completa de TI e telefonia IP, entrega segurança comprovada para as empresas que assiste, assegurando a invulnerabilidade de seus dados. Atende o Vale do Paraíba, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 988 54 47 74. Vale Informática. Confiança conquistada. Conheça o Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em excelente estado, incluindo roupas, acessórios e muito mais. Tudo com preços acessíveis. O bazar está aberto de quarta a domingo, das 9 às 17 horas, no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Participe e colabore com as obras de evangelização do Santuário Frei Galvão. Frei Galvão FM. Jornal da Manhã Nacional. Informação de qualidade, jornalismo responsável. 7 horas e 21 minutos, de volta com o Jornal Nacional. O SUS terá sistema para paciente saber o tempo de espera por especialista. O anúncio de criação foi feito pelo ministro Alexandre Padilha. Renato Ribeiro, repórter da Rádio Nacional, traz mais detalhes sobre esse sistema. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a prioridade absoluta do governo é reduzir o tempo de espera para atendimento médico especializado. Padilha participou nesta quarta-feira de reunião das comissões de Saúde e Previdência da Câmara dos Deputados em Brasília. Segundo o ministro, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes no SUS, o Sistema Único de Saúde, sendo ainda referência mundial em imunização e transplantes. Em 2024, por exemplo, foram 2 milhões de consultas na rede pública. Padilha anunciou a criação de sistemas e painéis de informação para que governos e hospitais possam divulgar dados atualizados sobre o tempo de espera dos pacientes. O foco é melhorar e acelerar consultas, exames e cirurgias em áreas como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. A prioridade absoluta do Ministério, mas não é do Ministério da Saúde. Todas as pesquisas de opinião que são feitas com a população apontam que a maior preocupação da população brasileira hoje em relação à saúde é o tempo de espera para o atendimento médico especializado. Então nós resolvemos enfrentar esse tema com prioridade absoluta. Ministério, estados e municípios. O ministro Alexandre Padilha contou que o Brasil assume na próxima semana a presidência do Mercosul na área de saúde. A prioridade será avançar no acordo entre o Bloco Sul-Americano e a União Europeia. Padilha criticou também a decisão dos Estados Unidos de cortarem investimentos em vacinas e de cancelar contratos. Uma postura, segundo ele, diferente da adotada pelo Brasil, que pretende investir mais de 57 bilhões na produção de insumos em saúde. O Brasil está tomando a frente do Brasil ser um dos países a serem produtores dessa nova plataforma de vacina. Anunciamos investimento para a Fiocruz e para o Butantan. O Brasil tem uma oportunidade única de ocupar um espaço nessa reorganização das cadeias globais de produção de medicamentos. Porque produzir localmente medicamento é fundamental para garantir segurança para os pacientes. Neste ano, para fortalecer o atendimento por especialistas, o Ministério da Saúde vai oferecer 3 mil bolsas para a formação de residentes e 500 para médicos atenderem em regiões menos assistidas do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Esporte. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou ontem denúncia contra o atacante Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportiva e estelionato.
Além dele, um irmão do jogador, a cunhada e uma prima também foram denunciados pelos mesmos crimes. Agora cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acatar ou não a denúncia e tornar os denunciados réus em um processo. A informação foi publicada pelo portal Léo Dias e pelo Globo Esporte. A denúncia baseia a acusação de que Bruno Henrique agiu deliberadamente para ser punido com um cartão no jogo entre Flamengo e Santos, disputado em Brasília, no Brasileirão de 2023. Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, responsável pela investigação, o atacante informou o irmão, Vander, de que cometeria a infração, o que permitiu que ele fizesse uma aposta, o irmão fizesse uma aposta prévia na punição do jogador. O Flamengo informou que não irá se manifestar. A defesa de Bruno Henrique divulgou uma nota criticando a denúncia. Jornal da Manhã Nacional. A informação que você precisa. 7h25, dá tempo da gente atualizar uma informação importantíssima. O mundo não erradica o trabalho infantil e tem 138 milhões de vítimas em 2024. A reportagem é de Daniela Longuinho. Quase 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em todo o mundo em 2024. Desse total, cerca de 54 milhões estavam em atividades perigosas, com risco à saúde, à segurança e o desenvolvimento dessa parcela da população. As novas estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os dados mostram uma redução de mais de 22 milhões de crianças e adolescentes em trabalho precoce desde 2020. No entanto, o mundo não atingiu a meta de erradicação do trabalho infantil até 2025, como previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, ressalta que, apesar dos avanços, os números ainda são altos. Mas, para ela, a redução nos últimos anos representa uma esperança diante do contexto internacional, que ainda é desafiador. Por um outro lado, nos vem uma esperança de que é possível retomar a tendência de queda que a gente vinha vendo desde o início dos anos 2000, e esperava-se, inclusive agora, que haveria também um pequeno aumento, muito em razão ainda dos efeitos da pandemia. Com uma crise econômica instalada, com o contexto internacional aí marcado por guerras, conseguimos reduzir esse número, né? De acordo com o levantamento, 61% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo estavam em atividades agrícolas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 27%, e a indústria, com 13%, incluindo mineração e manufatura. Para a representante da OIT, o grande desafio é encontrar as vítimas do trabalho infantil, o que não pode depender apenas da fiscalização do trabalho, e impõe a necessidade de busca ativa nos territórios. Dificilmente a fiscalização do trabalho ela vai conseguir encontrar todas essas crianças. Nós precisamos de uma articulação entre as mais diferentes áreas que estão nesses territórios, como assistência social, a parte de trabalho, direitos humanos, a saúde, a própria educação, e que todos esses agentes, eles sejam capacitados e sensibilizados na identificação de uma criança em risco de trabalho infantil. Ao comprometer o direito à educação e limitar oportunidades futuras, o trabalho infantil impacta toda a sociedade, na avaliação de Maria Cláudia Falcão, da OIT. O fato da persistência do trabalho infantil não impacta somente essa criança que está envolvida no trabalho infantil, ela impacta no desenvolvimento das nações, né? Um freio ao desenvolvimento impacta na minha vida, na sua vida e nas condições de vida de toda a população, né? Porque aí a gente está tirando o futuro dessas crianças, mas que daqui a alguns anos eles é que serão as gerações futuras. Quase 2/3 de todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, cerca de 87 milhões, estão na África subsaariana. Na Ásia e no Pacífico, houve queda de 5,6% para 3,1%. Na América Latina e Caribe, a redução total foi de 11%.
Desde o ano 2000, o trabalho infantil foi reduzido quase pela metade no mundo. Passou de 246 milhões de vítimas para 138 milhões. Estima-se que para eliminar o trabalho infantil nos próximos 5 anos, as providências teriam que ser 11 vezes mais rápidas. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Internacional. 7 horas e 30 minutos. Antes de encerrarmos o jornal, uma notícia de última hora. Um avião com 242 pessoas a bordo caiu na Índia, agora de madrugada, pelo horário de Brasília. O incidente ocorreu próximo ao aeroporto da cidade de Ahmedabad, no oeste do país. Muitas pessoas morreram. Esta é a informação do ministro da Saúde indiano. O voo era operado pela Air India e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, em Londres, no Reino Unido. Mais de 50 britânicos estavam a bordo. A linha aérea indiana e o aeroporto britânico confirmaram a queda, e as imagens que circulam já na rede mundial de computadores mostram o momento em que o avião cai e explode. Ainda não há o número oficial de mortos ou de feridos. Esse avião caiu em uma área residencial, segundo os primeiros relatos, e caiu logo após a decolagem. A informação foi confirmada pela autoridade indiana de aviação. Segundo o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, a aeronave emitiu um chamado de emergência Mayday, mas em seguida perdeu o sinal com a torre de comando. As autoridades indianas de aviação confirmam 242 pessoas a bordo do avião, sendo 232 passageiros e 10 membros da tripulação. Entre eles, 169 indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e um canadense. Um ex-ministro indiano da região de Gujarat estava na aeronave, segundo o jornal India Today. Ao longo da nossa programação, a gente atualiza mais informações sobre a queda deste avião na Índia, na madrugada desta quinta-feira no horário de Brasília, tarde lá na Índia, com a presença de 242 pessoas a bordo. Ainda não se sabe o número oficial de mortos. A gente vai acompanhar e atualizar ao longo do dia. 7 horas e 32 minutos, termina aqui o Jornal da Manhã Nacional. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal. Produção e apresentação Felipe Melo e Juliana Luz. E a coordenação é de Evandro Luiz Fialho. A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Você fica agora com o Jornal da Manhã Regional. O Jornal da Manhã Nacional volta segunda. Amanhã é feriado aqui de Guaratinguetá. Segunda, dia 16, estamos de volta com as informações do Brasil e do mundo. Você ouviu Jornal da Manhã Nacional. As notícias mais importantes, com a qualidade e a credibilidade que você confia. Sempre de olho no que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã Nacional. Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99 684 6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12